graça, Senhor, e uma porção maior de revelação nessa palavra. Eu oro agora, Pai, que as mentes sejam desligadas da terra e acesse a mente do Espírito, a mente da revelação, e que o Senhor possa falar, Senhor, que esses homens, que essas mulheres, imparta, Senhor, dentro deles a graça do Teu Filho amado. Aqui fala de coisas tremendas. Nesse momento que Jesus, Ele faz uma pergunta muito forte. Nem os apóstolos já não conseguiam ver mais a sua identidade. Porque analisa, estavam com Ele, viviam com Ele, via tudo que Ele manifestava. E isso é uma dificuldade muito forte do homem, aqui a Bíblia relata. Ao ponto que Jesus, Ele faz algumas perguntas, e essas perguntas são muito pontuais. Ele disse: a quem dizem? A quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora, olha as perguntas. Uns disseram, uns te chamam de João Batista, outros de Elias, outros de Jeremias, uns chamam até de demônio, outros do diabo. Mas Jesus fez uma pergunta para eles: e vós, quem dizes que eu sou? E para você, o que você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Aqui Pedro, de todos os apóstolos, ele teve algo profundo. Quando Pedro, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não falou assim: tu és o Filho da Maria, tu és só o Salvador. Meu irmão, ele trouxe uma revelação tão profunda. E aí, ao mesmo tempo que ele teve essa revelação, quando tu tem revelação, Deus pode te levar a um outro nível. Deus procura homens de revelação, mulheres de revelação. Porque não tem como Deus confiar coisas profundas a corações artificiais. Não tem como Deus trazer revelações profundas do Espírito dele se as pessoas não estão conectadas. Aqui, 11 dos apóstolos estavam boiando, estavam no mesmo embalo. Nem sabia quem é Cristo. Andava com Cristo, mas não sabia quem é Cristo. Estava com Cristo, mas não conhecia quem é Cristo. Por isso que ele perguntou: quem fala de mim? O que estão falando de mim? E que vocês falam de mim? Só um. Por isso que o Senhor Jesus começou a igreja com um homem chamado Pedro. Porque o Senhor não começou com a igreja do amor, não começou com a igreja bíblica, Ele começou com a igreja da revelação. Porque se você não tiver revelação, você vai viver o básico, vai entender o que lê e vai viver pelo que lê. A revelação está por trás das Escrituras. A revelação é algo tão profundo, e aqui é uma conversa muito grande. Ao mesmo tempo que ele pergunta: a quem diz que eu sou? E ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha como é forte. Quando você tem revelação, é mudado o teu nome, é mudado o teu ministério, é mudado o ambiente que você vive. Pedro teve um ambiente de revelação, tanto que quando Jesus, naquele momento que ele vai para o Getsemane, ele levou Pedro, João e Tiago para orar e interceder. Jesus falou assim: fica aqui que eu vou mais adentro orar. Jesus fica lá dentro orando, intercedendo, e quando ele volta, ele encontra Pedro, João e Tiago dormindo. Por que Jesus só acordou Pedro? Pedro, tu não pode, cara, tu tem que levantar, pelo menos nem uma hora tu pode ficar acordado comigo. Por que tu não te pergunta? Por que ele não acordou João? Por que ele não acordou Tiago? Só também porque quem tem revelação não pode dormir num sono evangélico. Homens e mulheres de revelações são portais. Homens e mulheres de revelação ouvem a Deus. Homens e mulheres de revelação são homens e mulheres que têm experiências e intimidade, porque o Senhor, Ele quer contar coisas profundas, Ele quer contar o que Ele quer fazer agora nesses dias, Ele quer contar o que está por acontecer, Ele quer revelar quem é o anticristo, Ele quer revelar quando Ele vai fazer, quando Ele vai mover. Se tu não tiver em profundidade, você não vai ouvir a voz do Espírito. Por isso que quando você tem revelação, você tem autoridade. Quando você tem autoridade, você tem unção. Quando você tem unção, você tem poder. E quando você tem poder, você anda pela terra sendo um portal que Jesus pode usar.
Assim foi Pedro. Ele poderia ter começado com Tiago, Bíblia pura, Tiago, PhD, conhecimento profundo da lei. Tiago era um doutor da lei. Por que ele não começou? Por que ele não começou a igreja com Tiago? Por que ele não começou com João, um homem que deitava no coração dele, um homem do amor? Por que ele não começou com amor, não começou com a palavra? Começou com Pedro. Pedro era um dedo entroncado, um suco de manga, um algo grosso, um ogro. Pedro, se precisar, ele arrancava a orelha. Pedro, ele queria matar. Pedro, ele era firme. Mas por que o Senhor começou com ele? Não importa a tua personalidade, não importa como você está, não importa como que você é. O que importa é o quanto que você ora e o quanto de revelação tu tem do Senhor. É tão profundo que quando ele fala assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai está no céu. E eu também te digo, olha que tremendo, e eu também te digo, e tu és Pedro, e sobre ti está essa pedra, e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem sobre elas. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu não quero um número de pessoas, eu quero pessoas espirituais. Como que o Senhor vai falar de mistério? Como Ele vai falar de poder? Como Ele vai falar contigo de céu e inferno? Olha aqui que ele está dizendo, Pedro, agora de ti eu vou levantar minha igreja, eu te tiro da terra, entenda. Cara, eu estou te dando um poder tão tremendo, eu estou te dando unção que o que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. É tão poder que eu estou te confiando, porque tu entende. Homens de revelação, não deixa subir para a cabeça. Homens de revelação, para ter revelação, você tem que andar em intimidade, irmão. Andar em intimidade. Aqui ele falou assim, não foi nem carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai. Foi o Pai que falou com ele. Vou te fazer uma pergunta, você pode falar com o Pai toda hora, a todo momento, a todo instante, dentro do carro, na empresa, no banheiro, na rua, perfeito. Você tem que conversar com o Pai, tem que orar com o Pai, mas qual é o horário que o Pai fala com você? Qual é o horário da revelação? Qual é o horário que Deus vem? Qual é o horário que Deus fala? Qual é o horário que Deus revela? Qual é o horário? Deus, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se tu quer andar comigo, você vai ter que me buscar. E quando tu me buscar, eu vou te confiar a revelação. A revelação é que gera o poder. Olha o que o Senhor está dizendo. E agora eu começo um ministério contigo, e tu vai ser minha igreja. Olha a responsabilidade. E sobre ti eu vou edificar o meu trono através da tua vida. O Espírito Santo vai te conduzir, mas vai ser tu, Pedro. E vou te falar uma coisa, tu é só um pescador, tu não entende nada de Bíblia, você está começando agora, mas tu tem um desejo de me buscar, um desejo de me conhecer. Tu decidiu mergulhar mais fundo, decidiu caminhar comigo nas madrugadas, decidiu me ouvir. Observe uma coisa, Pedro era o homem mais difícil. O Senhor estava preparando ele. Pedro, seguinte, cara, estão dizendo que nós não pagamos imposto. Vai lá e abre a boca do primeiro peixe, e daquele primeiro peixe ali tu vai tirar uma dracma que paga o meu teu imposto. Imagina, Pedro era pescador de geração. O pai pescava, o avô pescava. Imagine, desde criança ele sabe qual a época do peixe, aonde que está, qual o horário. Imagina ele e Jesus pegando pelo próprio peixe. Quer dizer que eu vou abrir a boca de um peixe, que eu sou pescador, e ali vai ter... Não. Se fosse você, Jesus preparando ele. Pedro, não pescou nada, então atira a rede aqui que está os peixes. Imagina a cabeça. Não, Jesus, tu entende de oração, quem entende de peixe é eu. O tempo todo, aquele tempo que um homem que levava um cântaro seria hoje para os nossos dias um homem sexual. Quem fazia os trabalhos específicos, assim era a mulher. O Senhor assim, Pedro, pega um cântaro, tu vai até a cidade. Meu Deus, imagina Pedro andando com o cântaro e os caras olhando assim, O tempo todo o Senhor estava trabalhando ele. Porque escute uma coisa, irmão, homem que quer viver revelação são homens que o Senhor começa a trabalhar no caráter e trabalhar no vaso. Pessoas que querem viver revelação, o Senhor te bota em várias situações delicadas. Para quê? Para estar formando o caráter dele em você.
para estar formando, porque entende uma coisa: homens de revelação. Deus não tem coisa pequena. O que Deus tinha com Pedro aqui, ó, meu Deus, o Senhor deu oportunidade para João, deu oportunidade para Bartimeu, deu oportunidade para Paulo, para Lucas, para Mateus, deu oportunidade para Tiago, deu oportunidade para todos os apóstolos. Por que Pedro? Porque Pedro, escute uma coisa, tem alguns, olha o que eu estou dizendo para você, tem alguns que se tiver que abrir a boca do peixe, abre, se tiver que levar cântaro, leva, que se tiver que tocar a rede, mesmo não querendo, toca. Irmão, tem alguns que não importa o preço, vai querer fazer o que o Senhor mandou. Por que Jesus escolheu Pedro? Veja as características: submisso, obediente, um cara que defende um reino, não era um bunda mole, não era um cagalhão, linha de frente, não importa o que acontecer. Observe, Malco veio, um dos principais líderes do exército romano daquele tempo. Meu Deus, ele não quer nem saber, não importa se tinha 200 soldados com facão e porrete e lança atrás. Ele foi botar a mão em Jesus, ele já puxou da faca e já arrancou a orelha, deu na orelha, amém? Não deu na orelha nada, ele deu para dar na cabeça, o cara que tirou pegou sua orelha. Ele é ruim de mira mesmo. Ele deu para matar. Agora sabe qual é a característica disso? Um cara que defende as coisas do reino. Não importa o que acontecer, se tiver que matar pelo reino. Ele fazia tantas coisas, ele queria andar no sobrenatural. Jesus, é tu? Não é um fantasma, não, eu quero andar também. Quem teve essa autoridade? Ah, mas ele afundou, mas pelo menos ele desceu do barco do comodismo. Ele deu 1, 2, 3, 4 passos. Quando ele olhou pelos irmãos, ele afundou. Escute o que Deus está dizendo: homens que Deus quer levantar, que sejam que nem Pedro, mas que não olhe para os homens, olhe para o Senhor. Revelação, para Deus se confiar revelação, não é simplesmente porque tu vai para um quarto de oração. Deus observa o teu posicionamento, Deus observa a tua santidade, Deus observa como você se move pela igreja. Pedro, quando Jesus falou assim, ó, eu vou para Jerusalém, 2 caras falaram, ó, eu morro no teu lugar. O Tomé, que era incrédulo, mas ele falou, eu morro no teu lugar. E o outro foi Pedro. Então nós vamos contigo. Peraí, você entende para quem que Deus quer dar revelação? Deus está vendo cada um aqui, ó. Quantas vezes teve a oportunidade de largar e não largou? Quantas vezes você permaneceu orando? Quantas vezes você lutou para fazer as coisas do reino? Escute, sabe o que Deus está confiando? Não é só uma revelação, mas um grande ministério de poder. Um grande ministério de poder. Um grande ministério que faz a diferença. Revelação, o significado no hebraico é ouvir na intimidade de Deus. Uau, cara. Ouvir na intimidade, na profundidade o Senhor. Ô irmão, orar é sentir arrepio, é fácil. Eu ouvi a Ele. Eu vi o que Ele quer fazer. Eu vi o que Ele está por fazer. Olha as características. Jesus o tempo todo eu vou trabalhar Ele. Pedro brabão leva o cântaro. Pedro, profissional da pescaria, atira a rede aqui. Pô, fiquei a noite toda pescando. Eu fiquei a noite toda. Pô, época de peixe, alta madrugada no meio do mar. Ele está mandando tocar a rede na beirinha. Escute, quando Deus começar a pegar você para coisa grande, Ele vai contra tudo que você acha e contra tudo que você pensa. Na tua área, Ele vai trabalhar você. Como assim? Te dou um exemplo. Você trabalha na sua área, lá Ele vai trabalhar você. Olha o que eu estou dizendo. Trabalha com o povo, Ele vai botar várias situações para ver se você vai falar mal, se você vai fofocar, se Ele vai colocar várias situações.
Porque aqui dentro é fácil ser crente. Ele quer trabalhar você lá na sua área. Ou seja, Pedro era pescador. Pedro, atira o peixe aqui. Pedro, anda por sobre as águas. Pedro, abre a boca do peixe. Sabe o que Deus está dizendo? Vai testar você em tudo. Primeiro para ver se você serve para o ministério que Ele tem. As provas são grandes. As provas são grandes. Quando Jesus, Ele foi crucificado, Pedro se abalou. Pedro ia voltar a pescar. Mas o primeiro ato que mexeu com Jesus, escute aqui. Olha o que eu vou dizer para você. Atire a rede aqui. Aqui estão os peixes. Imagina você. Não, se ele falar assim, 2 quilômetros adentro à esquerda, perfeito. Porque um estudo que eu fiz, aqueles peixes, os mais pequenos, passavam de 30 quilos. E foram pescados 158 grandes peixes. Imagine, Pedro tinha uma empresa. Ao ponto que ele tinha rede, tinha trabalho, estava no barco, tinha bens, estava com seu pai e amigos, tinha família. Quando ele pega aquela grande pesca, ele... Ô irmão, vem, lotou, se demos, vamos abrir a peixaria. Ao mesmo tempo que o Senhor te abençoou, Ele falou assim, ei, agora me segue, que eu vou fazer tu pescar homens. Aqui começa uma coisa forte. Você não prospera porque você tem. Na moral, você só tem porque Deus está te dando. Quando Deus te prosperar, Ele vai provar seu coração. Vai provar para você entregar tudo para Ele. O entregar não é largar a empresa, fechar tudo e viver pela fé. Não, Ele quer ver se você coloca a sua empresa para o reino. Ele quer ver se você coloca à disposição a sua vida para servir. Olha que doideira. Aí o Senhor não prometeu nada para ele, nada. Pedro, larga tudo e siga-me, vou te fazer pescador de homem. Imagine, foi atrás de Jesus, um andarilho, um nômade. Ele largou tudo. Pedro foi o mais obediente, o mais submisso. O mais submisso, era o mais brabão, o mais contundente, o mais irado, o sanguíneo. Mas ele larga tudo e vai servir, às vezes contra o próprio entendimento, a sua própria identidade, contra a sua própria personalidade. Quando chegou Malco, ele não vai prender meu mestre, e deu um facãozaço, arrancou a orelha de Jesus e falou assim, irmão, tu fizer isso de novo, tu nem tem mais parte comigo. Colou a orelha dele, tirou a espada de Pedro e vem, siga-me. Ou seja, até na tua justiça e na tua razão, Jesus vai contra você. Quer andar com Ele? Quer ver um ministério violento? Porque Jesus não prometeu nada para ele. Só acho que Jesus prometeu, Pedro, cara, anda comigo, tu vai ver, tu vai andar, a tua sombra vai curar. Pedro, vai ter um culto, tu vai levantar a mão e diga, arrependam-se. 3.000 pessoas se arrependerão e confessarão Jesus. Pedro, tu vai ser o líder que eu estou levantando. Eu estou confiando tudo a ti. Unção, poder, Pedro. Eu vou te dar tanto poder, unção, que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. E te dou mais uma porção de unção. O que tu desligar vai ser desligado no céu. E vou te dizer mais, sabe, o inferno, o capeta, o diabo, preta velha, nega velha, o que for, não prevalece a porta da igreja, que é você. Tu vai ser um portal, tu vai ser tudo. O Senhor não prometeu nada. Ele só deu porque Pedro obedecia, se sujeitava, era submisso, não tinha ruim. Vai lá e abre a boca do peixe, ele foi. Vai lá e leva o cântaro, ele foi. Vai, tira as redes aqui, ele fez. Caminha sobre as águas, ele andou. Sabe por quê? Quando você ouve a Jesus, ele vai te pedir coisas que vai doer, coisas que vai contra a tua mente, mas ali está se levantando um líder verdadeiro. Líder verdadeiro. Todo mundo quer o poder, quer unção, mas ninguém quer descer do barco do comodismo. Aleluia. Todo mundo quer ser ungido. Coisa linda, onde as pessoas vindo para bater foto, a gente até se sente, mas não quer pagar um preço. E dói o que Deus te pede. Dói quando Ele te puxa para trás.
Dói Ele te confrontar para te matar mais um pouco. Dói andar com Jesus. Dói, o caminho é estreito. Ele não te promete nada. Não, Ele te promete uma cruz para te carregar e uma eternidade para te morar. Mas aqui Ele não te promete nada. Aqui, irmão, eu vou te dizer, naquilo que tu é bom, Ele vai contra aquilo que tu acha que tu é bom, para te depender somente dEle. Somente dEle. Agora, quando você depende somente dEle, você vai ouvir tanta coisa profunda, vai andar numa dimensão tão poderosa, que eu vou dizer para você, olha o que o Senhor entregou para Pedro. Eu imagino, se não está na Bíblia, mas eu imagino assim no meu espírito. Jesus falou assim, cara, é o seguinte, eu vou agora, Pai. O Espírito Santo está vindo aí para auxiliar vocês não vão ficar sozinhos. Mas escute, Pedro, tu é a minha continuidade. Pedro, lembra aquela vez que eu te mandei buscar o cântaro? Sim, Jesus. Pois é, aquilo você sabe que era trabalho de mulher. Você andou por toda a cidade, eu te fiz andar por toda Jerusalém, todo mundo olhando, vendo. Lembra, Pedro, quando eu mandei você atirar as redes? Você lembra? Sim, Senhor, eu lembro. Pois é, Pedro, eu estava trabalhando, vendo quem tu era, vendo se tu consegue me obedecer. Porque se tu não consegue obedecer um homem que tu está vendo, você nunca vai conseguir ouvir a voz do Pai. Lembra, Pedro, lembra? Lembra quando eu falei assim, vai lá e abre a boca de um peixe, tu foi daqui até lá, os teus neurônios queimando, e tu dizendo, não pode, como não tem? Não, tu foi contra a tua vontade, mas tu fez, se submeteu. Escute, escute, Deus está procurando homens de submissão. O que é submissão? É submeter a missão que foi te dada. Deus está procurando homens. Aqui Deus não prometeu nada para Pedro. Nada. Sabe o que é nada? Meu irmão, o avivamento bíblico de Pentecostes partiu da vida dele. Pedro que reuniu todo mundo no cenáculo. Foi Pedro que reuniu e começou a ministrar. E essas palavras de Atos 2, que estavam todos unânimes, e veio isso, não está na Bíblia, não está no livro de Teófilo que escreveu. Mas se tu buscar em estudos aprofundos, quem ministra isso foi Pedro. A Bíblia fala que só está escrito, que é o livro do Espírito Santo, que Teófilo escreve para Lucas. Mas se tu ouvir, foi Pedro que disse. Estavam todos unânimes, dentro de um ambiente, e de repente vem um vento veemente. Pedro foi o percussor de avivamento. Pedro foi o homem de revelação. Pedro ouviu tantas coisas profundas, que ele tem cartas aqui, 1 Pedro, 2 Pedro. Tem cartas escritas, declaradas. Pedro viu o céu, se abriu-se uma cortina para Pedro. Pedro viu escada, Pedro teve revelações, Pedro teve encontro com anjos, Pedro viveu coisas tão tremendas. Foi o percussor dos milagres, um dos primeiros milagres mais violentos feito por um homem. Ele chega na porta formosa e ele vê um coxo paralítico, Pedro e João. A Bíblia diz que João estava junto, talvez intercedendo, mas Pedro olhou e disse para ele assim, olha aqui, o cara me tem uma moeda, uma esmola, eu sou coxo, eu estou aqui mendigo. Pedro olhou assim, cara, se fosse 3 meses atrás, eu fiz uma pesca tão grande que eu não ia te dar uma cadeira de roda, eu ia te dar uma com um controlezinho assim, eu não tenho mais nada, eu abri mão de tudo para seguir um homem, eu perdi tudo que tem na terra, mas agora o que eu ganhei dele eu te dou, levanta e anda. Homens que começam a ser provados por Deus, se transformam num canal de bênção para Deus. Ei, se Deus tira tudo de você, quem você é? Eu me fiz umas perguntas esses dias. Logo quando a gente saiu do prédio lá, eu disse, Deus, se o Senhor me tirar o prédio, me tirar o ministério, me tirar o microfone, quem é o Maurício? Se Deus tirar a bênção que Ele te deu agora, se Deus te provar em coisas fortes assim, não, já parou para pensar? Se Deus começar a te provar no teu caráter, na tua obediência, eu vou fazer coisa impossível para ver obediência, eu vou botar em situações delicadas para ver o coração. Quem você é? Porque primeiro, tu acha que o Senhor, tu acha que Jesus, Ele é que nem Davi?
que põe Urias na frente da guerra para morrer. Não, o Senhor Jesus, Ele trabalha o vaso. Talvez tu nem sabe o que tu está passando, está sendo trabalhado e o cabeção não entende, está batendo com a cabeça na parede, achando que é o diabo, achando que é o problema. Ei, escuta uma coisa, o Senhor talvez na tua vida está dizendo, joga a rede aqui, vai lá e leva o cântaro, anda por sob as águas. Ei, não adianta querer cortar a orelha, Ele quer que tu obedeça, Ele quer que tu se submeta, Ele quer que tu entenda o que Ele está dizendo. Sabe por quê? Todo esse processo, que daqui a pouco tu vai ouvir a revelação, daqui a pouco Deus te dá um ministério, sabe, chamado, sabe como é que é o nome do ministério chamado? Minha Igreja de Jesus. Meu Deus, Senhor, eu começo contigo e tem mais uma. Eu não vou abrir uma placa contigo, eu vou abrir um negócio poderoso, Pedro. Tu vai ter tanto poder porque tu me obedeceu, se submeteu, se sujeitou, aguentou, diga comigo, aguentar. Ele aguentou tudo o que tinha que fazer. Agora escute, Pedro, pode saber que aonde tu passar, tua sombra cura. Eu estou te dando tanta autoridade, tu vai andar, os demônios vai gritar, Pedro, tu vai falar, eu estou te dando um poder que é uma chave, ligou na terra, ligou no céu, desligou na terra, desligou no céu. E pode saber, aonde tu for, quando o diabo olhar para ti, ele não vai ver tu, vai ver eu. O inferno não prevalece a mim, igreja. Tu acha que Deus quer que você esteja sentado numa cadeira? Qual é a condição de Deus botar você sentado numa cadeira? Eu estou com uma mente violenta para ganhar as nações. Nós vamos ganhar as nações, José Elias e Leis. Nós vamos, Bruno Chayenne. Vamos ganhar as nações, eu estou dizendo para vocês. Nós vamos, Rodrigo Lu. O meu coração está queimando por isso. O meu coração hoje, eu estou orando para que homens que obedeçam. Se Deus te pedir hoje tudo, vou dar tudo, tu não tem nada, irmão. Tu nasceu pelado, sem dente, chorando, todo cagado. Aleluia. O que você tem? E o que você tem, no mínimo, tem que contribuir com o reino dele. Entenda o que Deus está falando. O que o Senhor te deu. Qual é o teu talento? Usa o teu talento para servi-lo. Qual é o teu melhor? Usa o teu melhor para servi-lo. Você está sendo provado. Olha aqui para mim. Quando Deus fala não é para te parar, é para te persistir. Como? Deus falou para Moisés, pega esses bando de desviado, essa raça procrastinadora, e some daqui, Moisés. Moisés, o quê? Isso está em Êxodo 34. O Senhor está dizendo então que é para mim pegar os teus filhos, o teu povo, e para mim sumir com eles aqui? Mas aí o que eu vou dizer para as próximas gerações? Olha Moisés botando Deus. Olha Moisés pregando para Deus. Não, o que eu vou dizer para as outras gerações? Que o Senhor é um Deus mau? Que o Senhor tira o povo do Egito para matar no deserto? Não, peraí, Senhor. A Bíblia diz que Deus até se arrepende. Deus tem que se arrepender. Escute uma coisa. Olha aqui para mim. Quando um não pelas coisas de Deus vir, é Deus querendo ver o que você faz. Deus te tira da mídia, te tira e te põe numa estante. Vai fazer o quê? Vai ficar guardado? Ou vai entrar e vai orar e buscar mais? Deus, Ele permitiu algumas coisas para ver qual a tua resposta. Deus fechou as portas para alguns para ver qual é a tua resposta. Deus tirou o teu emprego para ver se você vai depender dele, porque o que ele tem para você não é um emprego, é uma empresa. Agora, e compreenda a dependência, a obediência de princípios, a permanência de crer, de acreditar. Não importa o que está por vir, você tem que ter um posicionamento pelas coisas de Deus. As coisas de Deus não caem do céu, as coisas de Deus não vêm fácil. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força. Deus precisa de líderes obedientes, mais valentes, que não desista. Essa geração desiste muito fácil. Essa geração retrocede muito fácil. Qualquer dificuldade, irmão, nós retrocedemos.
Está com saudade do Egito? Vai vir um problema, vai voltar para a cocaína? Deu problema, não consegue suportar, eu vou trocar de esposa. Não deu problema, eu não consigo, eu vou encher os cornos. Deu problema, eu não consigo guardar santidade, eu vou transar com todo mundo. Deu problema, eu vou sair no soco. Escute uma coisa aqui: quem está botando o problema é o próprio Deus, para ver que grau de obediência você tem. Porque se você se submeter, você não tem noção do que Ele vai confiar para você. Persistência. Tá ruim? Com Ele? Pior sem Ele. Fica firme. Vai se levantar tudo. Fica firme. Vai ter tudo para te desviar. E vou te dizer uma coisa. Mas é o diabo. Irmão, olha aqui para mim. Todos. Tenta olhar para minha cara aqui. Para de falar do diabo. A Bíblia diz que Deus criou bem e o mal. Por mais que ele tenha livre-arbítrio, quem criou o diabo foi Deus. O diabo estava no céu. Você acha que Deus não sabia que ele ia desvirtuar? Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Ele permitiu tudo. O diabo, a Bíblia não chama ele de diabo, chama ele de aferidor de medida. Ou seja, é ele que trabalha para você andar fininho com Deus. Não põe a culpa no diabo. Vamos fazer um negócio aqui, ó. O diabo não existe mais. Fechou? Não existe mais o diabo, amém? Então ficou quem? Não tem mais diabo, ficou quem? Só os endemoniados. Não, tira o diabo da tua vida. Não, o diabo fez, olha o laço que o diabo fez. O diabo, não, para, irmão. Tem coisa que o diabo fala: não, Deus, não, pode parar. Olha, não, olha ela se endemoniada, não fui eu. Tem coisa que o diabo, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. É ela que me chama, é ela que me quer, é ela que me adora, é ela que quer estar comigo. Compreende uma coisa, irmão? Olha aqui para mim. Deus, Ele te coloca na prova para provar você. Deus, Ele te coloca no deserto. Ah, coisa boa o deserto. Está amarrado. Ô, irmão, deserto tu vê sobrenatural todo dia. Eu sinto uma presença dele aqui em cima. Deserto, todo dia tu sente ele. Todo dia, tu não tem mais onde escapar. Oh, Jesus. Algumas madrugadas eu chorei de dor, assim, nos pulmões, gemendo sozinho, deitado na sala, não conseguia sair de uma cama, molhava toda a cama, ia para outra sala, 3 banhos noturnos, chorando de dor, sabe? Tu não sabe o que é dor nos 2 pulmões, assim, de chorar, assim. Automaticamente eu já chorava de dor no pulmão, já começava: Senhor, eu dependo de Ti. Daqui a pouco, irmão, já não era mais a dor, eu estava chorando por causa dele. Deserto, tu sente ele. Deserto, o relacionamento, oh meu Deus, todo dia tu vê sobrenatural. Só que o deserto cabe à tua mente, não é do diabo. Não é problema, é preparação para a grandeza do que Ele quer fazer. Se sujeita, obedeça, segura, mata no peito, está doendo, ora mais um pouco. Está sofrendo, jejua mais um pouco. Está passando em luta, guerreia mais um pouco, irmão, mas não retrocede. Não sai daquilo que Deus quer fazer. Se Ele te botar numa prova, imagina aquele tempo, vai estudar. Seja gentil ou seja grego. Imagine aqui. Isso aqui é um cântaro. Se você buscar, até hoje, Deus o livre um muçulmano fazer trabalho de casa de doméstica. Lavar uma louça. Deus o livre. Deus o livre. E a gente teve em Israel e permanece isso. Quem faz as mulheres. As mulheres que serviam, Deus o livre, um homem servia um vinho ou uma água. A mulher que servia. Então uma mulher andava com cântaro. E havia um preconceito muito forte.
E o Senhor pega um cara daquele que, se precisar, ele arranca a orelha mesmo e põe ele a levar um cântaro. Você sabe o que é obediência? Me pergunta, eu quero ouvir. Pedro sempre na frente. A Bíblia é muito que quando fala Pedro e fala João, é Pedro na frente e João dando suporte atrás. Entra na cidade e traga um jumento para mim. Que entendimento tem disso, José Elias? Vai lá e pega o jumentinho lá. O que tu entende disso, Sarinha? O que será que... Como? Me explica. E aí? O que os dois conversaram só no caminho? Tá, mas será que não vai dar ruim para nós? Vamos pegar um jumento e como que funciona? E se os soldados romanos verem? Cara, que loucura isso. Quantas situações o Senhor botou, tem coisas bárbaras para ver obediência. Por que foi levantado Pedro, irmão? Passou por todos os testes. Teve um só que ele não passou. Mas Jesus já sabia. Era muito para ele. Ele não suportou Jesus tomando aquelas chibatadas, aqueles chicotes agarri, cortando o corpo, perfurando todo o corpo, sangrando, sofrendo. O sistema nervoso não aguentou. E quando uma mulher olhou assim, mas eu te vi com ele. Ele negou 1, 2, 3. Mas o Senhor já tinha falado, eu vou morrer. Eu estou indo para Galileia e lá vai ser minha última viagem, depois eu vou ser crucificado. Jesus falou, não vai, eu vou morrer no teu lugar. Eu disse, Pedro, antes do galo cantar, tu já vai ter me negado. Escute aqui, tem provas que tu vai retroceder, mas são provas maiores. Mas Deus permanece te trabalhando. Deus permanece te trabalhando. Todos os dias Deus permanece te trabalhando. Permanece tocando seu caráter. Permanece te moldando. Ei, você não sabe o que Deus tem para você. Pedro não sabia o que Deus tem para ele. Agora, o maior ministério da história, Jesus confiou para um homem que obedecia, para um homem que se submetia, para um homem que ouvia, para um homem que não retrocedia, para alguém que não deu as costas. Ei, talvez a tua bênção está aqui, a qualquer momento, a qualquer instante. Talvez era para ter sido ontem. A gente se pergunta por que não aconteceu. Escute, irmão, Ele é dono de tudo, dono de todos. Está tudo sob o controle dele e nada mudou. A sua palavra não muda. Passa céu, passa terra, a palavra dele não muda. Pode vir a nova tecnologia, pode vir a inteligência artificial, pode vir um maquinário possível que for, a palavra dele não muda. Quantas vezes nós atrasamos o que Deus tem para nós por retroceder das batalhas? Analise uma coisa. Todo o exército de Israel retrocederam. Já parou para pensar? O rei, assim, tinha que usar fralda, de tão borrado que ele estava com medo de Golias. Golias todo dia, eu vou matar vocês, seus bunda mole. Meu Deus, irmão, ele só falava isso, o cara já doía, parecia que Golias tinha dado neles. Aí, a possibilidade apareceu para Davi. Que? Se derrubar esse cara aí, o que ganha? Tu não sabe? Ganha a mão da filha do rei, vai comer da mesa do rei, vai se vestir da roupa do rei, vai ter o ouro e prata do rei, vai ter um castelo. Tá aí, sou eu o cara. Olha aqui. O que o Senhor quer? Avança. Assuma. Se alguns não querem assumir, assuma você. Alguém está entendendo? Se alguns são bunda mole, que tem medo de encarar, vá você. Tá, mas eu não tenho, olha o tamanho do problema. Escuta uma coisa aqui. Deus permitiu para ver quem é.
Tanto que quando Davi pegou 5 pedras, é engraçado, a pedra, ele tocou a pedra deu na testa, era para a pessoa cair para trás. Por que ela cai para frente? Deus está mostrando, quem avança e não tem medo e permanece, ele deu uma prova lá, todo mundo retrocedeu. Ninguém quis tirar comigo. Sabe por que ninguém quis tirar? Todo mundo estava na carne, estava no braço, estava na sua força. Davi, ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor. Na força do Senhor é só quem confia. Deus fez o que fez com Davi, ao ponto que Davi foi o mais psicopata da Bíblia. Foi o homem que matou mais gente. Deus falava, esse homem é segundo o meu coração. Eu estou te ensinando que obediência, persistência. Não desiste do evangelho. Não desista, olha o que Deus te deu. Mesmo que Ele te botou para abrir um culto, seja o melhor culto da tua vida. Se Ele te dá uma oportunidade de pregar, faça o melhor. Faça o melhor. Não faça de qualquer forma, de qualquer maneira. Faça o que ninguém está fazendo. Mova o que ninguém está movendo. Honre o que ninguém está honrando. Sacrifique o que ninguém está sacrificando. Isso são chaves. Vai ter problema que Ele vai te botar. Irmão, esse problema é o que vai te levantar. Vai ter prova que Ele vai permitir você passar. E essa é a prova que Ele vai exaltar o teu nome. As nações estão aí. Quem vai? As vidas estão aí. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos 1 bilhão de almas para ganhar que não conhece Jesus ainda. Quem vai? Deus falou para mim nesses dias. Eu estou mudando a característica do meu ministério. Eu vou dar escolas. Preparar um exército. Capacitar um exército. Mentorar pessoas para tudo que Ele quer fazer. Para tudo o que está por vir. Agora, retrocede. Nunca. Voltar para trás. Nunca. Não importa o gigante. Não importa o problema. Importa que a revelação vai levantar você. Aleluia! Revelação. Aleluia. Revelação. Ei, quem sabe esse segundo semestre não é contigo? Será que você não é o cara que Deus quer usar? Tudo que acontece tem um propósito, amém? Tudo. Eu fico ligado sim. Ligado o que acontece. Ligado no que é me falado. Ligado. O radar está ligado. Porque eu sei que tudo Ele está colaborando com a obra dEle na minha vida. Pessoas que chegam, pessoas que saem. Situações que acontecem. Tem um plano, um porquê, um propósito. E é isso que você tem que compreender. Eu não estou na terra para viver mais um dia. Não, nós não estamos aqui para sobreviver. Nós não somos animais que crescem, se reproduzem e morrem. Não, nós somos filhos de Deus. Temos uma herança, temos um chamado, temos um ministério, temos um propósito de Deus na terra. Qual é o teu propósito? O teu propósito, ele vai ser construído na dificuldade. O teu propósito, ele é construído no problema. Olha o que eu estou dizendo para você. Na área que você tem mais problema, é a área que o Senhor vai mais te levantar. Mais vai te levantar. Na área que você mais sofreu, é a área que você mais vai ter. Agora, entenda tudo que você está passando. E a partir de hoje, tu vai tirar o diabo da tua vida. Tudo que você vai passar, seja bom ou seja ruim, obrigado, Senhor. Tudo que você passar, não importa o que passar, tudo você vai ver, Deus, o que você está fazendo? Deus, o que tu está fazendo? Furou um pneu do carro, que inferno, essa lata velha. Não. Senhor, quem eu vou ter que pregar? O que você quer fazer? Quando você entender
Mas eu estou enfermo, vou ter que ir para o hospital. Ô irmão, você não vai para o hospital, você vai lá ganhar vidas, lá Deus vai fazer coisas. Fechou todas as portas. Ei, irmão, vai abrir o melhor momento da tua vida, porque fechou as portas dos homens. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Por isso, é um tempo de tomar uma decisão. Posicionamento. Fica de pé comigo. Feche seus olhos, por favor, por um momento. Quantos Pedrão e Pedrona nós temos aqui? Quantos Pedrão e Pedrona estão aqui me ouvindo e me assistindo? Se o Senhor mandar você fazer coisas fortes, Ele te botar em situações assim que para sua mente é coisa de louco. Se o Senhor pedir tudo para você, larga tudo e siga-me. Se o Senhor falar coisas fortes com você, que você diz, cara, é loucura. Faça o que ninguém está fazendo. Aqui tem um monte de Pedro, um monte de Pedrolina nesse lugar. Talvez Deus está te pedindo coisas fortes há tempo, mandou você dar, mandou você fazer. Deus nunca tira nada de ninguém. Mas o que Ele mandou fazer é o que vai desatar a sua vida. O que Ele mandou você dar, o que Ele mandou você fazer, o que Ele provou você, tem um propósito. Não importa se tu tiver que levar um cântaro. Não importa se tu tem que largar tudo e seguir que nem um andarilho. Tem um propósito. Talvez você sabe, manja bem a tua área e Deus está falando assim, não, tira a rede aqui. Sabe tudo de peixe, quando é a piracema, qual o peixe da época, para qual vento que está, e quando que se move, qual horário que os peixes vêm, sabe tudo, e vem Jesus e quebra tudo que você sabe, dizendo você não sabe nada, mas se tu me obedecer, eu faço você prosperar e crescer naquilo que você acha que conhece. Quantas coisas Ele está te pedindo, varão? Não, e não se ofendam ninguém que está aqui ou está me ouvindo, me assistindo. Mas quantas coisas Deus mandou você fazer e você não fez e não entende porque retardou o seu ministério, a sua vida, os seus recursos, suas finanças. Quantas coisas Ele mandou você dar. Ele te deu dons e talentos para você mover. Quantas coisas Ele disse, faça você. E isso faz parte da prova. Isso faz parte do processo. Isso faz parte e Deus honra, viu? Você não está fazendo para homens. Você está sendo provado. Você está sendo trabalhado. Você está sendo moldado. Você está sendo aperfeiçoado para algo grande. Deus não chama o homem e a mulher para coisas pequenas. Deus chama homens e mulheres pequenos para coisas grandes. Coisas grandes. Grandes que Ele quer fazer com a tua vida. Comece a entender o porquê Ele te trouxe aqui. Comece a entender o porquê que Ele te tirou de algum lugar. Comece a compreender o que Ele começou a fazer na tua vida. Comece a entender o porquê você está ganhando dinheiro. Comece a entender o porquê Ele te parou para você orar. Comece a entender o porquê que Ele tirou as coisas. Comece a entender, tem plano, tem propósito. Você não está entendendo, mas está ficando claro aos seus olhos. Deus quer te colocar naquilo que Ele escreveu para a sua vida. Naquilo que Ele escreveu para a tua vida.
Não se preocupe com nada. E vou te dar de novo, vou repetir. Faça o que ninguém está fazendo. Faça o que deixaram de fazer. Toda atuação na terra haverá uma reação de Deus. Uma reação de Deus. Eu conheço pessoas que o Senhor teve que botar doenças para vir para Jesus. Não, eu conheço pessoas que o Senhor teve que tirar tudo para vir para Jesus. E eu conheço pessoas que o Senhor ainda tem que permanecer tirando tudo para a pessoa permanecer em Jesus. O plano dele não falha. O plano dele não falha. O chamado que ele tem contigo, empresarial, vai acontecer. O chamado que ele tem contigo, ministerial, vai acontecer. Não se preocupe. Já está escrito. Mas você está sendo trabalhado. Seu caráter está sendo trabalhado. Deus não põe ninguém na geladeira. Deus não põe ninguém numa estante para ficar lá, com o tempo ele escolhe. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em você. Fica firme. Não volta para trás. Não importa o que passar. Não retrocede. Não volta para o Egito. Não volta para o pecado. Não volta. Não volta. Porque você não tem noção do que Deus está fazendo para você. Fica firme. Faz o que ninguém está fazendo. Deus está vendo. Sabe o que eu acho lindo? Que Jesus olhou a vida de todos os apóstolos e falou assim: vai ter que ser Pedro. Eu tinha até João, que era melhor. Tiago era mulher. Mateus, então, que era coletor de impostos. Um cara com uma faculdade de economia. Eu tinha tanto cara bom. Mas ninguém foi como Pedro. Quer ver Deus se levantar? Pedro fez o que ninguém fez. Pedro obedeceu como ninguém obedeceu. Pedro fez coisas que não era nem para ele fazer. Pedro defendeu tão forte o reino. Também Pedro viveu o que ninguém viveu. Recebeu o que ninguém recebeu. Sentiu o que ninguém sentiu. Manifestou o que ninguém manifestou. Meu Deus, eu imagino todos os apóstolos olhando para Jesus e Jesus falou assim: ó, Pedro, ô Pedro, estão dizendo que eu sou. Tá, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei, tu andou tanto me ouvindo, que tu já está andando em nível de revelação. E agora, Pedro, escute o que eu estou dizendo. Tu és a minha pedra angular, e sobre ti eu confio a minha igreja. Eu imagino todos os apóstolos falando: tu o quê? Pedro, esse maluco aí, brabão, ele mesmo, esse cara aí que tem uma personalidade dura, esse sanguíneo, sabe o que Jesus falou? Eu comecei com ele. Vocês não sabem, qualquer provinha que eu botava vocês corriam, qualquer provinha vocês retrocediam. Pedro não, resistiu, permaneceu, ficou firme, e esse é o modelo que Deus quer levantar. E pode saber, Pedro recebeu a igreja de Cristo, o poder de Cristo, a unção de Cristo, e foi levantado por Cristo. Tremendo isso. Tremendo. Muitos de nós aqui estão passando prova comigo junto. O Senhor está vendo? O Senhor está vendo onde Ele vai nos levar? Está vendo? Compreende que Ele está trabalhando, irmão. Muitas vezes Pedro pensou: acabou tudo agora. Não. Quando tu acha que acabou para ti, é só o começo de Deus. É só o começo de Deus. É só o começo de Deus.
Fecha os olhos, eu quero encerrar aqui. Diga você para Deus: eu quero ser o próximo Pedro. Deus, eu estou aqui. Eu quero ser o próximo. Não importa o que eu tiver que passar. Se eu tiver que andar por sobre as águas. Se eu tiver que ser preso. Se eu tiver que largar tudo. Se eu tiver que fazer coisas que até o meu nome é escandalizado. Não esqueça que Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Ou seja, é sempre contra a maré. Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado por essa grandeza dessa palavra. Obrigado, Senhor, por essas revelações. Obrigado, Pai, porque grandes coisas o Senhor quer confiar para nós. Talvez Deus quer confiar a maior igreja do Rio Grande do Sul para você. Ou a sua empresa vai ser a maior do seu ramo. Meu Deus. Ou o que Ele tem para você, você não tem nem dimensão do que Ele pode fazer com você. Talvez você vai ser a próxima mulher que Deus vai levantar. Talvez Ele vai ungir a tua voz de uma maneira tão tremenda. Talvez Ele vai te levantar como um grande empresário. A tua área, Ele vai fazer sim você romper. Eu creio nisso, eu acredito sim no que Ele está fazendo. Talvez o seu casamento vai ser um modelo para muitas gerações, a sua família. Talvez você vai ser um modelo para as mulheres desses dias. Ei, nunca vai contra. Você está sendo trabalhado. O processo te trabalha para o propósito, para te liberar a promessa. Então permaneça. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abram as mãos, eu abençoo a vida de cada homem, de cada mulher aqui. Nós declaramos sim, Senhor. Estamos debaixo da tua submissão. Estamos debaixo da tua palavra, debaixo da tua grandeza, debaixo do Senhor. E por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço que o Senhor dê paz até na prova. Que o Senhor dê paz nos processos. Que cada um que está aqui possa entender que seja o teu trabalhar. Que mais que esteja passando algum momento, alguma dificuldade, que eles compreendam o Senhor. O Senhor não nos botou na terra para ter problema, para ter sofrimento. O Senhor nos botou na terra, Senhor, para te obedecer. Obrigado, Pai, e nos inspira, nos faz entender o que Pedro viu. O que Pedro viu, que largou sua empresa, largou os seus bens, largou sua família. O que Pedro viu para levar um cântaro. O que Pedro viu, Senhor, para tirar aquela rede onde não tinha peixe. O que Pedro viu para andar por sobre as águas. Pai, nos dá a mesma graça, a mesma condição, nos dá a mesma visão, o mesmo sentimento. Prepara-nos, Deus, para tudo que o Senhor está fazendo. Prepara-nos, Deus, para tudo que o Senhor vai fazer. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Pai. E nós estamos aqui nos submetendo à tua vontade, à tua grandeza, ao teu senhorio. A terra é passageira, nós queremos andar com o Senhor, que a eternidade já está feita, já está pronta. Prepara-nos, Deus, a nossa mente, prepara-nos, Deus, o nosso coração e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Nós oramos agora que a bênção de Abraão esteja sobre você. Nós oramos agora, abram suas mãos e creia. Eu profetizo a unção nas suas mãos. Eu profetizo que essa semana, eu declaro que essa semana vai ser uma semana surpreendente, uma semana de muita providência, uma semana de muito recurso, de prosperidade. Eu declaro que aquilo que você não viveu em 2025, essa semana você vai viver. A bênção do Senhor está sobre você. Eu estou profetizando, a bênção de Abraão está sobre a tua vida. A bênção de Abraão, Isaque, Jacó, Israel está sobre você. A prosperidade te acompanha. A riqueza te acompanha. Satanás, surge imundo. Solta tudo que é direito dos teus filhos. Solta tudo que tu tentou roubar.
Solta o dinheiro, solta as causas na justiça, solta as negociações, solta as vendas, solta as vendas, solta a porta de emprego, solta esse contrato fechado, solta agora. Nós declaramos que caiam por terra os inimigos de Deus na tua vida. Nós profetizamos que toda atuação do diabo, que todos os planos do maligno sejam destronados em nome de Jesus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que essa união dos santos aqui, que o Espírito de Deus Consolador esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo. Vão em paz, uma excelente semana. Mas aplauda bem forte a Jesus.